Graças a Deus. Desejo saudar a todos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos, capítulo 8, versículos 4 e 5. Atos 8, versículos 4 e 5, né? Eu quero aproveitar, enquanto os irmãos encontram o texto e ficam de pé, por gentileza, deixar minhas considerações a esta amada igreja, pelo apoio, pelo carinho a cada irmão e irmã que estão cooperando para a realização deste trabalho. Que Deus continue abençoando a todos vocês, ao nosso querido pastor Galvão, que está empenhado nesta obra missionária. Que Deus continue abençoando o servo do Senhor e pela confiança de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor. Tivemos o prazer de conhecê-lo exatamente durante este evento e temos apreciado a sua atitude e a sua ousadia com relação à obra missionária. O nosso querido pastor Carolino, esta autarquia, este homem de Deus, como diz o nordestino, esse aqui é um caminhão carregado de bila com um cocão no meio, né? Isso é bom de rapadura. Cearense, nosso companheiro, tivemos muitas vezes ali em Dom Eliseu, tem nos apoiado e eu tenho louvado a Deus pela sua vida, a vida da sua esposa, do seu filho, que tem sempre nos recebido com carinho por onde ele tem pastoreado, né? Aqui também outros pastores, tem um pastor que era de Itinga, que também veio para cá, né? O senhor veio atrás dele, é coisa misteriosa, né? Nosso querido pastor Valdetinho, né? Todos os demais obreiros, pastores, e também é um prazer estar com esses amados pastores que sempre estão envolvidos em missões. Nosso querido pastor Eliseu da EMAD, temos aprendido muito com a sua vida, com as suas exposições, com o seu caráter. É um prazer poder estar sendo robustecido pelos ensinamentos do Senhor. Nosso querido pastor Edgar, vice-presidente da Confradez, tivemos ali cerca de 8 anos no Rio, e uma das convenções que tivemos ligada foi a Confradez. Na época era o pastor Ernesto Eutino, que era o presidente, né? Mas o Senhor nos trouxe de volta para Brasília, estamos ali 2 anos e alguma coisa, mas é um prazer estar com o senhor, muito amigo do meu amigo, o pastor Josivaldo Santos. Quarta-feira estive na convenção, mas ele estava no gabinete lá no Rio, e não foi possível conversarmos, mas é um prazer, pastor, estar com o senhor e poder aprender de sua vida e de seu ministério. Nosso querido pastor Leilson, né? Prazer conhecer sua vida, fomos edificados pela sua exposição, que Deus continue lhe abençoando nessa empreitada na obra missionária. Nosso querido evangelista Saulo Gregório, este abençoado homem de Deus, também está com a sua vida envolvido na obra missionária. É toda esta amada igreja, pelo carinho e a confiança. Eu confesso aos irmãos que eu não vou estender muito, como estendi ontem, né, irmãos? Eu, até meio dia, assim, quando eu senti o cheiro do churrasco, eu paro. Se eu sentir o cheiro do churrasco, eu acredito que eu vou parar. Mas, até meio dia, nós vamos estar aqui trazendo uma palavra, uma exposição aqui de Atos, capítulo 8, e versículos 4 e 5, 4 e 5, que diz assim: Atos dos Apóstolos 8, versículos 4 e 5. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Felipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Vou repetir os 2 versículos que diz: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Amém? Oremos. Senhor, muito obrigado por termos lido a tua palavra mais uma vez, por termos ouvido a tua palavra exposta pelo teu servo. Continua a falar com a tua amada igreja que aqui está presente, glorificando e exaltando a Jesus Cristo, teu santo Filho, estendendo as tuas mãos para curar, para renovar, para salvar, para batizar com o Espírito Santo e para que se façam prodígios e milagres no santo e poderoso nome de Cristo Jesus. Assim, ó Deus, neutraliza toda a atuação de Satanás, levando a nossa mente cativa à obediência de Cristo Jesus, mormente para a obra missionária. Assim te louvamos e te agradecemos. Amém, amém. Quantos glorificam o Senhor pela sua palavra? Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Se os irmãos observarem qualquer livraria, notarão que atualmente nós temos
uma multidão de livros que tratam sobre liderança, sobre igreja e movimentos de igreja, e movimentos de crescimentos de igreja. Nós poderíamos elencar alguns movimentos principais que têm surgido para nortear a missão da igreja com relação à sua funcionalidade, com relação ao alvo que ela tem diante do mundo. Infelizmente, a maioria, por que não dizer muito destes livros, a maioria, eles estão aquém e muitas das vezes além do que as escrituras sagradas nos norteia para assim realizarmos a obra do Senhor. Então eu acredito piedosamente que uma igreja que procura a sua identidade, uma igreja que procura saber a sua missão, é uma igreja que retorna às escrituras sagradas para ver o que Deus determinou que a igreja deva ser e o que a igreja deve fazer. E um dos livros que se destaca na Bíblia para nortear-nos no crescimento da igreja, na obra de evangelização, na obra missionária, naquilo que a igreja é, naquilo que a igreja deve ser, naquilo que a igreja deve praticar, é o livro dos Atos dos Apóstolos. Normalmente nós falamos que o livro dos Atos é o livro dos Atos do Espírito Santo. Deu para notar ontem que eu concordo com isto plenamente, mas nós devemos notar, dado o prólogo do próprio Lucas, escritor humano, autor humano deste livro, ele diz que escreveu o seu primeiro tratado a um certo homem por nome Teófilo. E ele disse, o primeiro tratado, ele tem tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Isto implica que o segundo tratado, o livro dos Atos, é tudo aquilo que Jesus continuou a fazer e a ensinar, só que um aspecto diferente. No primeiro tratado, Jesus estava no seu estado de humilhação, estava limitado no espaço físico e geográfico. Ele abdicou o exercício dos seus atributos, não renunciou aos seus atributos, porque é impossível Deus deixar de ser Deus, mas o exercício dos seus atributos, ele deixou de lado para depender completamente da atuação do Espírito Santo em sua vida. Agora, no segundo tratado, o livro de Atos, nós temos tudo aquilo que o Senhor Jesus deu continuidade. Só que agora, este Jesus que havia humilhado-se até a morte e morte de cruz, Deus o ressuscitou, fazendo-o Senhor e príncipe, e ele está exaltado à destra do Pai e derramou sobre a igreja o Espírito Santo para ficar com a igreja. Então, o livro dos Atos dos Apóstolos poderia muito bem ter como título o livro dos Atos do Cristo ressurreto pelo poder do Espírito através da igreja do Senhor. Então, em Atos não temos simplesmente os Atos dos Apóstolos, nós temos os Atos do Cristo ressuscitado pelo poder do Espírito usando a sua igreja. Então é por isso que eu creio que nós, como igreja, maiormente do século 21, devemos retornar à Bíblia e ao livro de Atos para aprendermos o que é a igreja, qual a missão da igreja, o que a igreja deve fazer, o que a igreja deve ser, quais os fundamentos de uma igreja que agrada a Deus. Porque aqui e acolá no livro de Atos, Lucas nos dá um quadro geral do que a igreja praticava e do que a igreja era e do alvo da igreja. Nós temos um livro que não temos apenas descrição, temos prescrições da parte de Deus para que devamos seguir. É por isso que eu creio nas palavras do grande pregador Martin Lloyd Jones do século 20, que todo verdadeiro avivamento é um retorno ao livro dos Atos dos Apóstolos, e todo verdadeiro avivamento sempre desaguará em missões, em evangelização, porque é uma diferença entre avivamento e evangelização.
evangelização, porque evangelização não promove avivamento, mas todos os avivamentos bíblicos, começando no Pentecoste e na história da igreja, desagou em missões poderosas e salvação de almas para a glória do nome eterno de Jesus Cristo. Então entenda, evangelização é a igreja trabalhando para Deus, avivamento é Deus trabalhando na igreja. Na evangelização nós somos os instrumentos de Deus para propagar o evangelho, mas no avivamento o Deus Espírito Santo aviva a sua igreja para realizar a sua obra. Quando a igreja não tem vitalidade, quando a igreja perde o dinamismo da missão, quando a igreja perde o sentido de quem ela é, não uma comunidade política, uma ONG organizacional, mas a igreja do Deus vivo, a coluna e o baluarte da verdade, então Deus, aqui e ali, Ele manda avivamento na sua igreja, meu irmão. A palavra avivamento, ela vem da palavra hebraica raia e da palavra grega anásao. Ambas as palavras significam literalmente vir dos mortos para a vida. O que é avivamento? É Deus dando vida a uma igreja moribunda. O que é avivamento? É Deus ressuscitando a igreja para a obra missionária. O que é avivamento? É Deus dando vida para que a igreja proclame as palavras de vida eterna a todas as nações. Por isto, nós precisamos de avivamento. Por exemplo, Ezequiel capítulo 37 está escrito, na versão atualizada diz: eu porei, diz o Senhor, respiração em vocês e vocês viverão. O que é avivamento? É a igreja respirar a respiração de Deus, é a igreja respirar o hálito de Deus, é a igreja respirar o oxigênio de Deus. E na Bíblia nós temos 3 exemplos de que Deus soprou sobre o homem. O primeiro exemplo é o Deus Pai. Deus fez Adão, boneco de barro, por assim dizer, e ele estava ali, tinha olhos, mas não via, tinha boca, mas não falava, tinha ouvidos, mas não ouvia. Aí Deus chegou para ele e soprou-lhe nas suas narinas, e ele